Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Nico. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre a arte da pré-história. A arte pré-história, que ela vem, como mostra aqui nessa tela, ela vem de antes da história. O que é registrado como história é tudo aquilo que é tido como um registro escrito, porque tem como comprovar o que aconteceu, porque tem uma coisa escrita, uma coisa registrada ali de alguma forma. Que é a mesma coisa que falar que é arte rupestre. O que acontece nesse momento? Como não é um registro escrito, confiável, que a gente sabe quem foi o serzinho que foi lá, escreveu, pintou, desenhou, fez a escultura, o que quer que seja, a gente não tem exata certeza do que aconteceu. A gente não pode ter um parâmetro 100% exato. Então, muita coisa na história lá no começo, lá nos elos perdidos que a gente não sabe de onde surgiram, é chutômetro. É aproximação. O que não é um problema, porque a gente pode estudar muita coisa com base nessa aproximação também. Ok? Para começar a conversa, a arte ela tinha como função o registro cotidiano, o contar de história e o misticismo. O registro cotidiano era com base naquilo que, ó, o grupinho lá, todos os meus nômades, porque a grande maioria era nômade, chegou ali no bichinho e falou: vamos matar o bichinho para pegar o couro pra gente, vamos comer a carninha, vamos levar para casa na realidade, a casa é uma caverna temporária, vamos lá, e aí a gente vai comer o bichinho. Esse era o tipo de coisa que era registrada. Era uma demonstração de sucesso, a parte mística entrava aí. A demonstração do sucesso de que deu certo, o contar da história e também o pedir para que desse certo. Então, se por exemplo, uma tribo tinha que lutar com um grande tigre que estava na mesma região, esse tigre é representado nas paredes da caverna como a tribo batalhando e ganhando desse tigre justamente para que tudo dê certo. É tipo, ó, vamos desejar boa sorte nisso aqui, vamos desenhar. Ok? Todo desenho era reproduzido de acordo com a perspectiva de quem fazia arte, e não uma visão geral. Então era um serzinho que ali pintava o que ele achava que ia acontecer, como ele achava que ia acontecer, para daí dar certo. E reproduzia a natureza de acordo com o que a vista alcançava. Então, se o cara tava vendo o tigre muito perto, então o tigre ia ser muito maior do que ele provavelmente era. Se o tigre tava muito longe, então o tigre era muito menor do que provavelmente era. Se o búfalo que eles iam comer tava aqui na frente, era gigante. Se estavam lá longe, era pequenininho. Tudo questão de perspectiva. Como, por exemplo, aqui. Como eu disse, são imagens do chutômetro. E como era feito dentro das cavernas esse tipo de arte, a gente tem uma limitação. Vocês conseguem ver que são desenhos muito simples. Ok? Mas que envolvem rituais, envolvem pessoas, envolvem animais, envolvem crenças, ritos, situações da natureza, guerras, danças, qualquer tipo de ritual que poderia acontecer. A caça, como vocês conseguem ver, todos os seres humanos ali estão marcados com arcos e flechas e tem um animal ali. Ok? Aqui é a mesma coisa, você consegue ver que a representação do ser humano ela muda. Mas a gente não sabe quem foi o serzinho que fez. Porque pode ser a mesma pessoa desenhando em várias cavernas. E como são grupos nômades que mudam de acordo com as necessidades daquele grupo, a gente não tem certeza qual grupo ficou ali. Pode ter passado. É tipo uma sala de aula que passa por ano 40 alunos diferentes. E vai mudando de acordo com os anos passando. Os nômades são mais ou menos isso. E aqui nós temos uma representação de mãos, porque o ser humano ele sempre teve aquela coisa do gravar a sua identidade, do registrar quem ele é. E sim, eu sei que olhando essa imagem vocês lembram de Irmão Urso, porque eu também lembrei, não adianta, eu não esqueci do filme. Oi, Coda. A arte pré-histórica ela é registrada em dois períodos, o Paleolítico e o Neolítico. O Paleolítico vem dos primeiros registros da humanidade até o ano 8000 antes da Era Cristã. Por que não antes de Cristo? Porque nem todo mundo é cristão. Então agora é considerado era cristã. É o registro mais antigo da humanidade. Era feita dentro das cavernas. Então é o mais fácil da gente encontrar registros desses desenhos do Paleolítico, porque era feito num lugar que poderia, entre aspas, ser conservado um pouco melhor. Porque era dentro de uma caverna e não estava tão exposto ao ambiente. Idade da Pedra Lascada. Os objetos que eram feitos não recebiam um tratamento muito fino. Era rústico, era algo bruto. Entendeu?
E o que aconteceu? Com eles batendo as pedras e lascando ela, descobriram que saía faísca. Saindo faísca, vinha fogo. Saindo fogo, eles começaram a pintar e ficar dentro da caverna, porque agora eles tinham como ficar aquecidos dentro da caverna sem precisar sofrer no escuro e no frio. Certo? Se baseava todo no naturalismo, em que eles pintavam em paredes de caverna e rochedos, e também em pinturas com terra e barro amolecido, deixando marcas de mão e pé. Então, sabe quando você pega aquele bloco de argila que você coloca a sua mão até o final e que é muito satisfatório de fazer? É um tipo de arte rupestre que eles faziam também. Ok? Tinha a produção de esculturas do corpo feminino, indicando um símbolo de fertilidade. Eles usavam muito rochas, ossos ou madeira, que era o material que eles tinham à mão. E para pinturas eles poderiam usar sangue, terra, frutas, folhas, flores, tudo que pudesse ser amassado e misturado com água, com coagulante, para daí formar uma espécie de tinta. Nisso a gente chega na Vênus de Willendorf. Não sei pronunciar os nomes estrangeiros, podem dar risada de mim, não tem problema. É uma esculturinha muito fofa, que ela tem 11 centímetros de altura e apresenta o corpo tido como feminino, representando a fertilidade. Por quê? O corpo feminino, ao ter a possibilidade de dar à luz a novas gerações, a novos seres, ele virou um símbolo de fertilidade muito grande. Então ele foi representado de alguma forma. Aí que a porca torce o rabo, que a ideia de que o corpo feminino dessa Vênus foi representada a partir da visão de uma mulher, não de uma pessoa olhando para outra. Porque olhem bem, a gente vê que tá tudo meio, digamos, fora de proporção. Não tem um rosto definido, o quadril é largo, a barriga é larga, os seios são largos, o braço some, a perna some. Vocês já pararam pra pensar que isso poderia ser a visão de uma mulher a partir do próprio corpo quando ela estivesse grávida e que por isso seria um símbolo de fertilidade? Teve uma moça nos Estados Unidos que ela fez isso e ela fez, por estar grávida, ela fez um estudo do próprio corpo. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui nós temos uma foto dela e aqui a foto da Vênus. Então aqui nós vemos a foto de cima, você consegue ver seios e barriga. No mesmo ângulo, seios e barriga. Você consegue ver, se você estivesse parado nessa posição e olhasse para a lateral do corpo, você veria a mesma posição que está a Vênus. Se você olhasse mais de cima, veria a mesma coisa. E se você olhasse para trás por cima do seu ombro, você veria a sua bunda assim. Então tem essa teoria de que a Vênus de Willendorf, ela foi criada por uma mulher. Justamente porque representa o corpo feminino na gravidez. E nisso a gente entra na nossa primeira atividade. Eu quero que vocês fiquem em pé de frente pro espelho, o melhor espelho que vocês tiverem, o maior espelho que puder, para ver o corpo de vocês melhor. Não é um trabalho para ver autoestima, para você enxergar, porque eu preciso mudar isso, porque eu preciso mudar aquilo. Não. É perspectiva. Analisa seu braço. Você escolhe o braço. Direito, esquerdo, os dois. Relaxa o corpo na frente do espelho e analise seus braços. Olhando para o espelho, a partir da visão que você tem no espelho, você vai olhar para os seus braços. Agora você vai mudar a perspectiva. Você vai mexer o seu rosto e vai olhar para o seu braço de outro ângulo. Não mudou todo o formato? Você parou para pensar que a visão que você tem do seu corpo, do seu eu, é uma visão distorcida do que os outros veem porque você está em outra perspectiva? Então agora que eu quero que vocês peguem o material que vocês tiverem à mão. Ok? Escolhe uma parte do corpo para analisar na frente do espelho e depois analisar do seu ponto de vista. A escolha, não julgo nem o desenho. E faz essa diferença. Tenta reproduzir esses dois traços. Do que você está vendo em frente ao espelho e o que você está vendo a partir de um outro ângulo dos seus olhos. Tranquilo? No período neolítico, entre a idade da pedra polida, que vai de 8.000 a 5.000 antes da era cristã, faz muito, muito tempo. Era feita fora das cavernas, não era só uma coisa que ficou limitada a dentro das cavernas, aquela pinturinha na caverna. E tinha uma coisa estética um pouco mais polida, um pouco mais delicada, entendeu? Porque tipo, eles faziam materiais e eles conseguiam dar uma finalização para eles. Tinha um fio de corte, então eles produziam facas, produziam lanças, produziam outros materiais que ajudavam eles na caça, na proteção, na pesca. E justamente por ter esse polimento, essa fineza na finalização do trabalho, começaram a surgir formas geométricas, que foi com que eles começaram a trabalhar.
Muitas esculturas saíram, muitas formações rochosas para proteção, para representação, para misticismo foram surgindo, muitas ferramentas, foices, estacas, etc, etc. E surgiu o Stonehenge. Tem uma hipótese de que o Stonehenge, aquele baita monumento, era na realidade um templo em que eles utilizavam para fazer os cultos místicos daquele povo. Também pode ser um exemplo de que os neolíticos eles tinham conhecimento sobre astronomia, porque tem um dia específico, 21 de junho, que é o solstício do verão daquele lugar, que naquele dia o sol nasce exatamente voltando para a pedra principal do Stonehenge. Então eles tinham essa noção de data, de ciclos, de começo, meio e fim, de que o ciclo se repete, de que o ano se repete, que a Terra está dando voltas. Então é um conhecimento básico sobre astronomia. Esse é o Stonehenge. E esse é o Stonehenge do nascer do sol. Todo dia 21 de junho, no solstício de verão, nasce o sol que você consegue ver desta pedra principal. Aí surge aquela pergunta. Oficialmente, como e para que o Stonehenge foi criado? Lembra que no começo eu falei que a história ela tinha elos e que como não tinha um registro escrito sobre quem fez o que e aonde, a gente não tem certeza? Multichutômetro. Então teve gente que aposta na hipótese de que era um templo místico. Tem gente que aposta na hipótese de que eram só pedras aleatórias. Tem gente que aposta na hipótese de que era parte de astronomia. Pergunta, como que foi feito o Stonehenge? Ninguém sabe. Eu não tenho uma opinião formada, como vocês podem ver no slide. Mas a gente sempre pode pensar em ideias. Segunda atividade. Stonehenge atual. Analise o mundo ao seu redor. A gente acabou de falar que o Stonehenge é um monumento que pode ser de uma utilização mística. Então eu quero que vocês pensem nessa pergunta. Qual monumento atual poderia ter o mesmo significado? Independente da sua crença ou não crença, que tipo de monumento estudado daqui trocentos milhões de anos, quando a gente for considerado tão antigo quanto a gente considera para a história agora, o que poderia ser tido como esse significado místico? Tranquilo? E no Brasil? No Brasil, nós temos os sítios arqueológicos. Geralmente são no norte e no nordeste, porque ali tem uma parte que foi colonização que teve muita gente ali, por ser uma área muito quente. Tem os sítios arqueológicos que são situados dentro de parques de preservação ecológica, justamente para o brasileiro burro não for lá e acabar com toda a brincadeira. Ele pode ser feito com base em guias de turismo, nos pacotes de viagem, tá? Um deles é a Serra da Capivara, no Piauí. Serra da Capivara, do Piauí, tá? Em que você pode ver muita pintura rupestre, você pode ver muito acesso às formações rochosas que tinham lá, muitas cavernas, muitos ambientes. E dizem que não é caro pra ir pra lá. E o Parque Nacional das Sete Cidades do Piauí. Olha a formação que tem de pinturas. Não é completamente diferente da formação anterior? O que a gente pode levar em consideração aqui? Como que a gente pode ter certeza do que a pessoa que desenhou isso quis dizer aqui e aqui? E nas outras? E nos outros lugares? E no resto do mundo? Como a gente pode imaginar o que a pessoa fez? Não está trabalhando no cotidiano, não está trabalhando no ambiente, não está trabalhando a identidade? Então como que a gente pode ter uma noção do que pode ser feito? Do que foi causado? Qual foi a motivação? Então eu quero que vocês pensem nisso. A simbologia, ela muda com o passar do tempo. Essa imagenzinha significa uma coisa completamente diferente pro carinha que desenhou e pra gente agora. Então como que a gente pode representar os acontecimentos atuais de uma forma bem simples, que nem está representado em todas essas imagens aqui? Eu quero que vocês peguem uma folha, pode ser de caderno, pode ser sulfite, pode ser papel de pão, não sei. Uma folha que vocês tenham acesso e materiais os mais naturais possíveis. Usa terra, usa pedra, usa folha, usa galho. Só vai. Ah, mas eu não tenho acesso a nada disso porque eu moro num lugar completamente asfaltado sem nenhum mato. Beleza, aí tudo bem, não tem problema, usa uma tinta. Mas tenta produzir com as mãos. Tenta produzir algo o mais natural possível. Ok? Pode ter interferência de caneta, de lápis, de tinta e tudo mais, mas tenta puxar pro natural, em que trabalhe a sua identidade e a identidade da sua comunidade. Não esquece, os povos da pré-história eram nômades.
Então eles andavam em bandinho. Pensa no seu grupinho, pensa no seu bandinho. O que identifica vocês como... Bom, vocês. Como você pode representar isso de uma forma simples? E agora, pra terminar, eu tenho duas charges que eu sempre gosto de mostrar. Que é uma referência de como era feita a arte rupestre e o que ela poderia representar hoje em dia. Porque a gente não tem certeza do que os carinha estavam fazendo. Tem o artista ali no canto que pintou a situação de guerra, a situação de caça, e falando que ganhou mais uma curtida. Mas peraí, ali é identidade ou só demonstra que ele gostou? O que isso pode representar nessa atividade? Como a gente pode usar este pensamento nesta atividade? Ok? E essa, que mostra como a simbologia muda através do tempo. O homem da caverna, aquele antigo representando os animais que via, a situação que vivia, e o mini homenzinho da caverna ali, que seria uma representação do mundo atual, mostrando os ícones e símbolos que a gente utiliza na tecnologia com tanta frequência. Ok? É isso, gente. 2 beijos, um queijo. Até a próxima.